Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Muito obrigado por estarem aqui, presenciando mais uma vez esse momento de evangelização. Meu nome é Matheus, essa é a Jaque. Nós estamos aqui nessa empreitada de proclamar, né, e trazer também testemunhos para todos vocês conhecerem, não importa a localização onde vocês estiverem. Estamos hoje aqui com a presença do João Paulo, lá de Bruna. João, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja obrigado. Eu que agradeço também pelo convite, né? Muito bom, muito importante estar aqui. E importante esse trabalho também, né, de evangelização. Temos diversas formas, né, de evangelizar nos dias de hoje. E quanto mais formas tiver, né, mais jeito, maneira de chegar até a casa, de alcançar mais pessoas, ainda melhor, né? Amém, glória a Deus. Ele já veio pronto para o negócio. Parece que ele decorou o escrito. Não, eu vou falar desse aqui. É o que a gente espera de um pregador, né? João, por que você não conta pra gente desde o início, desde o pequeno João, o João pequenininho? O pequeno João. Então, o João, como vocês sabem, era o discípulo mais amado, né, de Jesus. É engraçado nessa passagem até, né, que São João mesmo escreve no evangelho dele, fala que ele era o discípulo mais amado, né, então São João está falando, o João é um discípulo muito amado, e eu me sinto realmente muito amado pelo Senhor, né. Assim, minha família vem de berço católico, né, minha família sempre foi bem católica, meu pai e minha mãe eram ministros na igreja, e sempre seguimos ali na caminhada. Só que assim, quando eu era pequeno, mais novo, eu não sentia, assim, ia na igreja, mas algo mais por uma função social do que mesmo por estar indo adorar a Deus, né? Estar indo lá experimentar, beber aquela graça, né? Da era mais uma obrigação, né? Mas como uma obrigação. Católico BGE, né? Também. E até que lá nos 16 anos, né, eu fui estudar lá em Colorado, fazer o ensino médio lá, na escola agrícola, e certa vez me convidaram lá para ir para um retiro. Até achei que era da igreja protestante, né, a forma que eles abordaram, né, todos alegres, eufóricos assim, né, não, vamos que vai ser muito bom, vai ter pregação, né, louvor. Eu falei, cara, não sou acostumado a ver isso, né, assim, na igreja até, e decidi ir. Não, mas eu recordo agora, eu só decidi ir realmente porque me falaram que ia ter um tal de luau à noite lá. Falei, caraca, velho, vai ser algo, né, assim, uma festinha lá à noite, diferente. Chamou a atenção, eu falei, vou lá, né, vai ter as menininhas e tal. Claramente. Isso é uma coisa que a gente grande maioria do testemunho dos caras. Aí eu fui quando eu era adolescente que falava que era as menininhas. As meninas bonitas, né? Então eu fui pra isso. E lá naquele encontro, né, realmente tive assim, uma experiência do amor de Deus que antes eu nunca tinha tido, né? Assim, essa experiência expectante realmente que a gente... experiência viva, que a partir daquela experiência eu comecei assim, a enxergar a palavra de Deus de uma forma diferente, né? A vontade de orar, é como o Espírito Santo ele ia pulsando assim, né? Para que eu buscasse realmente mais a Deus. Então aquilo lá foi muito impactante, até o roteiro lá, a forma que foi o retiro, parece que foi exclusivo para mim ali, né? Tinha lá mais de 100 jovens, mas parece que tudo foi preparado por Deus ali para eu vivenciar aquilo. Tanto é que na hora antes da missa um pouco, né, a coordenação veio e pediu se eu queria me confessar. Fui o único daquele retiro que se confessou naquela oportunidade, né? Então assim, eu vi vários detalhes pequenos, né, que me levaram a enxergar assim o amor de Deus por mim, sabe? Desde da primeira experiência que eu tive com Deus. Então, essa você considera que foi a primeira experiência com Deus? Mas a primeira experiência profunda realmente, assim, que antes, é claro, tinha aquela devoção, né, tinha aquela fé, mas uma fé, às vezes, mais de palavras do que de coração, realmente, né? Algo que quem nasce no berço católico já é ensinado desde cedo, né? Uma crença que já tá no sangue, né? Tem amor, mas não aquele amor profundo, né? Aquele anseio, aquele desejo. É algo... Todos os dias. Sim, realmente. É algo, era muito vivo, assim, era algo, uma experiência muito bacana, muito boa mesmo. E a partir daquele momento, né, comecei a seguir no grupo de oração. Era um retiro, né, preparado pela Renovação Carismática Católica, né, movimento que eu sirvo até hoje, participo. E engraçado é que tantos jovens, né, vários servindo até, né, e muitos deles nem não perseveraram, né, não vivenciaram, até tiveram uma experiência com Deus, mas não continuaram assim, né, depois perseverando.
mas eu lembro que desde quando eu tive aquela experiência, na semana seguinte eu já estava lá no grupo de oração, né? Até mandar um abraço aí pro pessoal lá de Colorado, né? Que se tiver alguém vindo, pessoal que muito me acolheu, né? Muito bom. E a experiência minha foi lá num sítio, na cidade de Cerejeiras. Um abraço aí pro pessoal de Cerejeiras também. Mas quem preparou na época foi o pessoal lá de Colorado, Ministério Jovem de Colorado, né? Então, assim, o João, ele nunca se considerou que se desviou, assim, do caminho, se perdeu aqui e ali. Assim, antes até dessa experiência, como a gente enxerga o pecado hoje, né? Eu não tinha uma visão de pecado, né? Ah, isso é errado, isso não é. Era normal, né? Era como se fosse normal, a gente pecava lá, né? Tinha lá o pecado de masturbação, pornografia, tinha outras situações também assim de pecado que a gente achava que era algo normal. É como aquele famoso, não é bem assim, né? E aqui até na própria catequese, ou até no nosso ensino religioso que a gente tinha, nós não éramos doutrinados quanto a isso, né? Quanto ao pecado realmente, aquilo que era. E quando eu tive aquela experiência, era como se fosse algo automático do próprio Espírito Santo impelindo, falando, nossa, isso é errado. Aquela repulsa. Aquela repulsa, realmente, eu sentia mal, né, ao fazer algo, então quando eu pensava em fazer, então algo que me impedia era o próprio Espírito, né, o Senhor agindo ali para que eu não pecasse. E depois eu fui aprofundando, né, na fé, na doutrina, que daí eu fui descobrindo e conhecendo ainda mais, né, essa rica doutrina da igreja, que eu amo demais. É lindo, né? É maravilhoso, né? É lindo ser católico, né? É lindo ser católico. Tá aí uma frase verdadeira, cara. E assim, durante esse tempo, você chegou a ter namoros, relacionamentos, como é que foi essa questão afetiva? De início, logo, eu terminei os estudos em Colorado, né? Voltei para a casa da minha família, em Novo Horizonte, cidade pequena, né? Quando eu falo, onde é que você mora, de onde você é, Novo Horizonte, onde fica, né? O povo já não conhece muito, é a cidade realmente pequena. Bem interior. Bem interior. E lá quando eu voltei, não tinha grupo de oração lá naquela cidade. Então, mas pouco tempo depois, um ano depois, já surgiu o grupo de oração. Eu lembro que eu comecei a namorar daí uma menina que ela era evangélica até, né? De outra religião. E, tipo assim, a menina muito boa, tudo, né? Participava da igreja dela e tal. Mas na cidade, eu já tinha tido experiência com Deus, mas tipo assim, me encantei por ela, porque dentro da igreja católica até eu não via as meninas dando testemunho de vida, né? E eu via que ela sempre estava certinho na igreja e tal. Eu falei, não, a menina boa, tá boa. E começamos a namorar, mas não durou muito tempo, cerca de 9 meses, eu acho, porque até que eu ia para a igreja, ela começava a reclamar que eu ia muito para a igreja, né? E chamava para vir junto, não queria. E se chamasse para ir para outra, eu que não ia para outra igreja, né? Porque a experiência que eu tive na igreja católica, né? Não me deixava ir para outro canto. Então acabamos terminando, né? E depois tive outro relacionamento também para frente, né? Meio conturbado, mas de início, né? Da minha caminhada foi mais esse até que não deu certo por conta até da fé que eu vivia, né? Então não tinha como eu querer caminhar na igreja ali, que é muito mais difícil até, né? A gente vê hoje, é claro, pode dar certo uma pessoa católica casar com outro, até pode de repente, mas se você é solteiro, né? Já busca uma pessoa que caminhe com você, né? Na igreja, tudo, caminhe, se você é evangélico, né? Busca alguém ali do seu nicho mesmo, né? Por que eu vou querer ali buscar algo que já vai ser difícil depois a gente lidar, a formação dos filhos, né? Onde No vai início batizar, até que tudo. pode ir, né? Mas o tempo vai passando, as situações vão aparecendo. Vai chegar a hora que arrocha, né? As promessas, assim, né? Contar os pombinhos apaixonados, né? São todas, né? Não, a gente cede e tal, vai dar certo, não, o amor é maior que tudo. Mas não, a gente vê realmente, para pensar que não é bem simples assim. E fora que tem outra questão também, né? Por exemplo, para você, eu e a Jaque também, que somos servos nos nossos grupos de orações, nós amamos o que fazemos, amamos servir, não ao grupo de orações específico, mas servir a Deus, estar na missão que Ele destinou a nós. E por amar isso, e amar outra pessoa de uma maneira romântica, né? E não ter ela junto com a gente, compartilhando esse momento que a gente ama, é uma coisa que não dá certo, cara. Ao meu ver, pelo menos, não dá certo. Porque eu não me vejo... Olha, eu passo o dia inteiro no trabalho, durante a semana,
e às vezes fazendo as coisas da igreja no meio do trabalho. E à noite, ou nos finais de semana, fazendo as coisas da igreja também. Então assim, eu vou querer uma pessoa. A igreja, Eu vou querer uma pessoa do meu lado que não vai poder estar comigo. Tanto que, por exemplo, minha pior experiência não, perdão, usei a palavra errada, mas a única experiência ruim que eu tive numa missa até hoje foi a única missa que eu fui com uma ex-namorada que era protestante. Ela transformou uma experiência horrível para mim. Realmente é algo assim que não dá. Eu via isso também, porque quando eu ia para os encontros, ia para a igreja, tudo, sempre que ela não vinha comigo, mas também começou a reclamar, né? Tipo assim, tá indo demais, tá indo para os encontros, até vim para o Acorda Jovem uma época aqui, né? Teve até uma discussão depois disso. Mas assim, não dá, cara. A gente vê que não dá, e realmente o Senhor foi me conduzindo para aqui e foi terminando tranquilamente, uma boa, ficamos amigos assim, porque... Mas ficou muito claro que não daria certo. Claro que não daria certo, né? Foi um discernimento aí que o Senhor deu, né? Que bom que manteve a amizade, né? Porque tem situações que não terminam muito bem. E como é que foi a sua experiência, João? Assim, a primeira experiência com a real fé? Certo. Primeiro, logo quando eu tive aquela experiência impactante com Deus, né? Eu comecei a viver, assim, ter experiências extraordinárias, como se fosse assim, né, da ação de Deus em minha vida. Então, certa vez assim, lá no sítio do meu pai, né, criava umas cabeças de gado, de repente uma bezerra estava lá caída, uma cobra tinha mordido ela, chamou o veterinário, tentou dar remédio, mas falou que já tinha descartado, né, falou que ia morrer de qualquer jeito. Então, o veterinário já tinha dado como descarte mesmo. Então, eu falei, não, é prejuízo, cara, vai perder uma cabeça de gado aqui, né? Aí meu pai virou para trás com o cara, coloquei a mão assim naquele animal, comecei a orar, Senhor, levanta esse animal agora, tira, né? E aí começou a vir uma chuvinha, assim, uma brisa leve, pá. E logo aquele animal se levantou, o veterinário tinha dado ela já como descarte, sabe? Foi algo assim incrível de fé. E assim, aqui tem animal com humano, comparação e tal, mas foi uma experiência que eu tive assim, né, de vivenciar esse extraordinário realmente, né, que Deus pode. O Senhor fala, né, tiver fé do tamanho de uma mostarda, capaz de transportar montanhas. Certa vez também eu namorava uma menina e indo para o caminho, né, lá para a casa dela, ela morava em outra cidade, e aí eu indo com moto e estava alagada a estrada, né, tinha chovido muito, e eu fui tentar passar por meio daquela água, achei que era baixo, né, estava bem baixo o desnível, fui pelo rumo da cerca. Só que quando eu comecei a entrar naquela água lá, eu fui afundando assim, né? Chegou a dar na minha cintura a água, né? De tanta água que estava puxando da estrada. E a moto, obviamente, né? Afogou lá. E no meio do nada, já era quase noite. E terminei de atravessar, e a moto não ligava mais, né? Então, tinha entrado água no motor. E já escurecendo, e eu batia lá, tentava ligar, que a partilha já não funcionava, mas, quer saber, eu sou um homem, menino da igreja, né, ouvi que o Senhor é capaz de realizar, e eu estou aqui numa cura agora. Comecei a orar, pedi o fogo do Espírito Santo para aquela moto. Irmão do céu. Eu falei, aí como eu fiz uma oração lá, com muita fé, que aquela moto ia ligar, e eu já tinha tentado mais de meia hora lá tentando, e nada. E clamei, eu falei, em nome de Jesus agora, a hora que eu tentar ligar, ela vai ligar de uma vez e eu vou chegar até o meu destino. E a hora que eu bati, a moto ligou, chegou lá. Mas também, quando chegou lá também, que fomos ver, estava cheio de água, não tinha nem óleo mais no lugar. Foi só pela fé mesmo, então assim... Então a fé não move só montanha, gente, move motos também. Aí tem aquela história de... Até uma música, né, do general lá que fala, criticando a fé do soldado. Aí ele tira o motor do caminhão, né? Aí pro soldado, ele fala, eu acredito, o general fala, se você conseguir dar uma volta nesse caminhão ali, eu vou acreditar no seu Deus, né? E o soldado não sabia que estava sem motor naquele caminhão. E ele foi, fez toda a manobra lá, tudo. Depois chegou no general, o general chorando, estava acreditando porque ele conseguiu andar com o caminhão sem motor. Eita, então, glória. Tem essa história também. Mas E foram várias experiências assim que eu falo como impactantes, assim, extraordinárias na verdade, né? De Deus, vendo Deus agindo ali, né? Algo que é impossível assim aos olhos humanos.
A gente ia bastante, logo no início da caminhada, para o grupo de oração. Grupo de oração, Ministério Jovem. E lá em Colorado eu morava na escola agrícola, né? Dava cerca de 5 km da cidade. E sempre, assim, época de chuva, chovia muito. E a gente tinha muita fé. Eu e os meus amigos lá que iam para o grupo de oração falavam: não, Deus é bom conosco, ó, tá chovendo agora, mas na hora de a gente sair para o grupo de oração ou para o Ministério Jovem, a chuva vai cessar. Irmãos, assim, dava 5 minutos faltando para a gente sair, a chuva acabava, né? Certo? E foram várias vezes nessa mesma pegada. Certa vez, choveu tanto que inundou na frente da escola e tinha uma ponte de concreto, né? Não tinha como passar, que a correnteza tinha um rio, né? Estava alto, forte, e não tinha como atravessar. E faltava pouco tempo, assim, para dar o horário de eu ir. E eu falo: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a chegar lá na igreja daqui a pouco, né? E não tinha como passar, humanamente impossível. Quando eu terminei de fazer a oração, né, intimamente, brotou atrás de mim um caminhão que eu não sei de onde saiu, estava saindo de dentro da escola, que ele conseguiu passar, daí eu fui junto. Assim, é algo assim que eu fui vendo o extraordinário de Deus, assim, nas pequenas coisas da minha vida. E de tanto ver o extraordinário, eu comecei a enxergar também as pequenas, as miudezas de Deus, assim, agindo também no ordinário, né? Assim, uma pessoa que vinha falar algo, né, quando eu estava triste, ou então nas pequenas coisas, o Senhor vendo os gestos, o carinho de Deus por mim, assim, em pequenas coisas, no ordinário da vida, né? Não só no extraordinário, assim, naquilo que é impossível, mas também no nosso ordinário. Então foi muito bom. E a questão da fé, né, em si. Falei desses breves exemplos aí que tive, mas também tenho uma experiência assim, de muita fé no ano de 2013, que foi que a igreja estava vivendo o ano da fé também, né, proclamado pelo Papa Bento XVI, e até a Renovação viveu lá o tema também, né, essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aquele ano em especial, minha vida foi como se fosse uma montanha russa, né, de altos e baixos, porque logo eu tinha 21 anos e naquele ano daí teve eleição no grupo de oração, fui eleito coordenador do grupo de oração na época, bem jovem. Aí tinha alguns senhores lá que não gostavam muito de mim, falaram: esse moleque aí vai querer mandar em mim, vai pedir para eu fazer as coisas, né? Você foi eleito coordenador? Foi, na época, né? 21 anos daí eu tinha. E logo em seguida tive a experiência grande também de poder ir para a Jornada Mundial lá no Rio de Janeiro, né? Com o Papa também, de diversos jovens. Então, assim, foi uma experiência de fé muito grande aquele encontro lá no Rio. Também a experiência, né, de ser coordenador ali. E também, só que naquele ano eu também tive a perda da minha mãe, né? De maneira assim, trágica, né? Nunca tinha perdido ninguém muito próximo, assim, né? Só conhecidos, mas familiar mesmo, né? A minha mãe foi a primeira que eu perdi. E fora minha mãe também, assim, foi meus dois avós, o materno e o paterno, e o pessoal da comunidade também. Teve umas 7 pessoas da nossa comunidade, convívio, né, que faleceram naquele ano. Todos em 2013? Tudo ali, né, foi um período de tempo, assim, cerca de 4, 5 meses, morreu um monte de gente. E assim, foi algo assim, um luto, não só para a família ali, né, mas para a comunidade em si, porque eram membros da comunidade. Então foi muito difícil, assim, era o luto, né? A gente viveu o luto, mas eu nunca deixei de sentir a mão de Deus agindo na minha vida. Então, assim, foi algo que parece que a gente perdia o chão, só que eu via que Deus, Ele dava o caminho, Ele sustentava. Tinha outra pessoa lá que também faleceu, que não era de comunidade. Eu cheguei no velório lá e a gente viu o desespero daquelas pessoas lá, como se fosse o fim de tudo. Certo? Nós somos cristãos, acreditamos na vida eterna, que aqui é só uma passagem realmente, né? E que a gente tem um céu depois. Aqui é um período curto de tempo, mas a nossa fé faz acreditar nisso. Mas eu vi aquelas pessoas que não tinham fé, achando que aquilo ali já se acabava, né? E para elas realmente se acabou, porque elas não buscavam a Deus. Então, assim, a gente vê a diferença, aqueles que caminhavam, né, tinham fé em Deus, e aqueles que não. Assim, para mim marcou muito essa época. E a fé realmente, que Deus estava comigo, né, e Ele ia sustentando, Ele foi, né, reerguendo, né, a nossa casa, tudo reerguendo, né, e continuando a vida, passando por aquele momento. Você tem irmãos, né? Tem 3 irmãs, 3 irmãs? 3 irmãs.
duas mais velhas e uma mais nova. Todos seguem também o mesmo caminho. A mais velha, ela, quando casou, ela passou para evangélica também, né? Ela virou protestante, mas as outras duas, meu pai, né, continuam seguindo, são católicos, né, servem na igreja, graças a Deus. Amém, glória a Deus. E até uma época que eu namorava essa menina protestante, né? Aí ela era da mesma igreja que minha irmã foi, né? Aí minha mãe morria de medo também de eu vazar. Eu falei, mãe do céu, comigo não, mas desse jeito. Eu tive uma experiência grande aqui. Já Deus, fui batizado no Espírito Santo, sou católico mesmo. E quando eu pego uma coisa assim que eu coloco na cabeça, não tem quem tira. Então, assim, o Senhor me mostrou, né, realmente o que é ser católico. E eu passei a seguir com toda a dedicação, realmente, né, buscando ser realmente um autêntico católico. Então, João, você falou pra gente todos esses acontecimentos de 2013, né? Muita dor. E para você, pra gente aqui, para todo mundo, inclusive que está assistindo, que está na caminhada, você falou dos milagres, né, da fé. Jesus está sempre cuidando da gente, isso é inegável, incontestável. Nossa Senhora está aqui com a gente, sempre pegando a gente no colo, ninando, né, de uma certa forma. E nós somos muito protegidos, porém tem as provações, o sofrimento que é inevitável também, e as dores que a gente passa durante a caminhada, porque ninguém está livre, né? Se a gente estivesse livre dessas coisas, a gente já estava no céu. É verdade. Então, como que foi para você lidar mesmo com essa fé enorme, com todo esse sofrimento? Nós sermos católicos, nós temos a vantagem, né, porque nós temos Maria como mãe. Então, assim, tive, né, a ausência da minha mãe, só que me apeguei muito a Nossa Senhora também, porque o próprio Jesus nos deixou ela, né, para caminhar conosco. Então, assim, a nossa vida, ela realmente é feita de altos e baixos, né? Não é que a gente vai viver, está caminhando com Deus, que não vamos ter problemas nenhum, né? Não vamos ter sofrimentos, porque nossa recompensa não é aqui na terra, né? É no céu. Então, assim, a nossa igreja, ela prega a cruz realmente, né? A igreja católica, falando que realmente a gente vai ter sofrimento. O próprio Cristo veio ao mundo, né? E sofreu por nós as dores, mas os sofrimentos tem. Mas, assim, precisamos decidir. Tem pessoas que falam, eu não vou para a igreja, tem sofrimento, para que eu vou seguir na igreja então, né? O sofrimento ele vai haver de qualquer forma, tanto na igreja com Jesus ou não. Mas a diferença é, se eu estou no mundo caminhando sem Jesus, né, eu vou sofrer da mesma forma, até pior. Mas estando com Deus, o Senhor ele vai te amparar, ele vai te dar amigos, né, próximos, vários irmãos de caminhada, né, a gente vê uma amizade verdadeira ali, né, irmãos realmente que nos sustentam e o sofrimento é bom por um lado, até porque ele nos faz mais forte. O sofrimento ele nos ajuda a ter uma maturidade espiritual, mas também como pessoa, de enxergar as coisas do mundo diferente. Às vezes eu tenho tudo, né, que o mundo pode me dar de bom, de melhor, mas ainda me falta algo, parece que eu estou vazio ainda, né? Tem até aquela frase que o pessoal fala, eu tenho tudo, sou tão rico que a única coisa que eu tenho é bens materiais, né? Então, eu não tenho, a pessoa só tem tudo ali no mundo que o mundo pode dar, mas ela se sente ainda um vazio. Mas aquele que se apega a Deus, irmãos, ele vê o sofrimento como algo bom, que ele vai passar por ele e vai ser mais forte até. Nesse dia do ano, até estava viajando com o Giovanni, com o Fernando, né, os irmãos nossos de caminhada, fomos lá para o Nordeste, né, na hora de alugar lá um local, fomos para a praia, fomos alocar um local para nós ficarmos, aí vimos lá uma promoção até num hostel, né, que é diferente de hotel, né, que é mais barato e tal. E um hostel, eu já tinha ficado uma experiência uma vez no hostel, nossa, parecia um hotel muito bom, tudo, só que era em outra cidade. Quando a gente chegou lá, né, algo assim, totalmente diferente da propaganda que estava. Normal. Aí vimos lá, não estava muito claro como é que era lá. Então estava lá que a gente ia ficar no local, né, o quarto lá reservado para nós, tudo. Chegou lá, não, era compartilhado algo. Então tirou um pouco da privacidade nossa, então tinha, além de nós três, tinha mais três conosco no mesmo quarto, pessoas que a gente não conhecia, né?
as camas lá um pouco não tão confortável. Aí só tinha umas redes pro lado de fora, a gente dormiu pro lado de fora todos os dias lá. Imagina ele chegando no hotel e ela falando, ó, você tem duas opções, ou você dorme nessa cama aqui ou na rede lá fora. Aí tinha até o virar caramelo, né, que não pode faltar lá. Não, Mas daí às 5 horas da manhã já tava o sol estralando as costas lá na rede até, mas dormia confortável, a rede foi dormir confortável demais. Mas assim, aí decidimos sair de lá e ir para outra cidade, e nessa outra cidade a gente pegou um hotel, né? Não pegamos mais só. Quando nós chegamos naquele hotel, irmãos, nossa, parecia assim que parecia um palácio. Nossa, nós entrou e nem era hotel assim muito chique, não. Era 3 estrelas, 2 estrelas lá. Mas pela experiência que a gente teve lá, que não foi tão boa, a gente enxergou depois, tipo assim, que algo simples, né, era tão bom, né? Sim. Então não precisava de muita coisa depois, né? Então assim, o sofrimento às vezes vem para a nossa vida, mas a partir do sofrimento que a gente passa por ele, nós começamos a enxergar a vida de uma forma diferenciada, né? Então assim, a gente começa a dar mais valor às coisas. As pequenas coisas. As pequenas coisas. É na família, né? No trabalho ali, nas pessoas mesmo. Fazermos um relacionamento realmente. Às vezes a gente vive no mundo, mas não está no mundo, né? Assim, tá sobrevivendo, assim, a gente não tem relação com o próximo, não consegue se relacionar com o próximo. Então assim, o sofrimento ele nos ajuda muito então também a enxergar as coisas boas, né? Nas pequenas coisas, a contemplar melhor a vida, né? De uma forma mais bela. Então a gente sai muito mais maduro a cada sofrimento. Então às vezes a pessoa se desilude, né, no relacionamento ali, ou então passa por alguma dificuldade realmente, mas você procura tirar de bom, né, depois, o amadurecimento que aquilo vai te trazer. Então para mim assim, foi uma experiência muito boa. Não é claro que a perda é muito difícil, tudo, mas aquilo que Deus me deu, além desse sofrimento, né, foi muito bom, foi edificante. A graça de Deus está aí quando a gente consegue enxergar, né? E é necessário, né, o sofrimento, porque até mesmo porque, por exemplo, estamos na caminhada e está tudo dando certo, tem alguma coisa errada, meu amigo. Agora, quando está dando problema, quando está complicado, aí você sabe, está dando certo, eu estou incomodando. E é o dever do católico incomodar, né? Tinha uma camiseta que nós tínhamos no Ministério Jovem muitos anos atrás, que era, a frase, se não me engano, era bem assim: sou católico e carismático, os incomodados que se convertam. E é a realidade isso aí, cara. Porque quando eu digo incomodar, não é, por exemplo, incomodar quem é contra a gente, não é nem isso. É incomodar justamente as forças do encardido, né, que está aí a todo momento tentando retirar a gente da presença de Deus, né? Porque, por exemplo, com uma conversão, com um jovem convertido ou uma jovem convertida, o céu fica em festa. Agora o inferno fica louco. Ele fica louco e vai fazer de tudo para ir atrás. Não só da pessoa convertida, mas das pessoas que vão estar ajudando ela nessa conversão. Sim, hoje em dia está bem difícil viver, ser realmente fiel até nesse chamado, né, de buscar as coisas de Deus. Hoje o mundo está muito relativizado até. O que acontece? Né? As pessoas não querem mais compromisso, não têm mais responsabilidade, né, com as suas vidas, com o próximo. Então, ainda mais com a fé, tipo assim, relativizam a fé de uma forma tamanha que cada um constrói a sua própria religião. Então, mesmo dentro até de algumas religiões, as próprias pessoas ali se subdividem em várias outras pequenas religiões, porque cada uma quer seguir aquilo que elas querem apenas, né? Que acham que são certos. Quer que a igreja se molde a eles. Dessa forma. E isso a gente vê muito hoje, né, cara? Infelizmente, se tornou algo normal. E sempre assim, as desculpas sempre são as mesmas, né? O catecismo foi escrito há 2000 anos atrás, a Bíblia foi escrita não sei quantos mil anos atrás, hoje as coisas são diferentes. Cara, não, o mundo evoluiu, a palavra ainda é a mesma. A gente estava conversando sobre isso ontem na reunião, que quando a pessoa está ali numa igreja e acha que tem alguma coisa errada, que ela não concorda, ela faz o quê? Faz outra igreja, abre uma nova igreja, né? Você acha no direito de abrir uma nova igreja e coloca o nome que acha que convém. E isso daí ainda... nasce uma nova religião. E isso ainda é o menos pior. Se eu colocar uma escala num grau de unidade, isso ainda é o menos pior. O pior é quando, por exemplo, a igreja
é uma entidade que não paga imposto, né? Isenta de imposto. Então as pessoas hoje mal intencionadas veem já como uma opção de negócio, né? Tipo, vou abrir uma igreja, igual vou, sei lá, abrir um açaí. Virou isso, se tornou isso. Mesmo, né? Você, não só aqui na nossa cidade, mas na cidade que você está assistindo uma hora, você vai concordar que é assim. Toda esquina que você vai vê uma igreja com uma placa diferente. O que acontece também? O que é a verdade, né, para você, realmente? Esses dias um colega falando, partilhando, não vou em igreja nenhuma, né, já me decepcionei, se decepcionou com as pessoas, né? Então vai, já para de seguir, eu tenho minha própria verdade, né? Já faz a sua própria verdade. A verdade é uma só, irmãos, não muda. A verdade única é Jesus Cristo, né? Ontem, hoje e sempre. Deus, ele é imutável, ele não muda. Então, assim, ele é atemporal, fora do tempo. Ele não vai mudar de acordo com passando as gerações dos anos. Então, a fé continua a mesma, a palavra continua a mesma, né? Aí, não, isso que vocês pregam, que a igreja prega, não é conforme o coração de Jesus. Jesus não faria isso. Não tem o que você dizer que Jesus faria ou não. A verdade é só uma, e a única que carrega a verdade desde o tempo de Jesus é a Igreja Católica. Porque se você for pegar qualquer uma que veio depois, elas até podem ter parte do todo, mas elas não têm o todo. Elas podem ter a palavra de Deus, elas vivenciam, né? Ela tem parte do todo, mas o todo elas não têm. O principal ainda que é a Eucaristia, elas são os sacramentos. Então, assim, você pegar os primeiros cristãos, dos apóstolos, né? Que ensinaram os demais cristãos ali, os apologistas que viveram nos primeiros séculos, que conviveram com os cristãos ou com pessoas que conheceram os apóstolos. Então, eles foram carregando toda a fé, toda a carga de fé, e só anos depois que eles juntaram, né, e colocaram a palavra de Deus, que fizeram a Bíblia toda. Então, toda a verdade, desde Jesus, ao longo dos séculos até os dias de hoje, foi trazido e permanece no seio da Igreja Católica. Então, assim, para vir uma pessoa depois falar, não precisa de religião, Deus está em todo lugar, está lá em casa. Meu irmão, essa é a sua verdade, você criou essa verdade. Veja, a doutrina, a verdade é uma só, é Jesus Cristo, ele já disse aquilo que é verdade. A verdade que está conforme a igreja nos traz, nos dá, que é o cerne, ela está com toda ali, a verdade. Então eu simplesmente falo, nego essa verdade trazida pela igreja, que é de Jesus, e crio a minha própria verdade. Então, assim, as pessoas começam a relativizar, né? Relativizar a palavra de Deus, relativizar quem é Deus, e naquele velho pretexto, naquele jargão lá que o pessoal usa, o que importa é o amor. Deus ama, né? Então precisa, assim, não importa o amor, então volte ao amor de Deus, porque essa sua verdade, esse seu próprio egoísmo ali, ele não está incluído aqui no amor de Deus, né? Então, se você acha que o que importa é o amor, então volta para o amor de Deus, porque muitos se afastam desse amor, criando suas próprias verdades. Sim, e baseado no que você falou, tem dois pontos muito interessantes para se observar. Por exemplo, nossa igreja não chama apenas Igreja Católica, mas Igreja Católica Apostólica Romana. Por que apostólica? Porque ela remonta aos apóstolos. Se você pegar toda a cronologia de papas da Igreja Católica, a partir do Papa Francisco, que é o Papa atual, para o Papa Bento XVI, antecessor, João Paulo II, antecessor, e indo um atrás do outro, você vai remontar onde? A Pedro, apóstolo. Pedro, apóstolo de Cristo. Está no Evangelho. Pedro foi escolhido. Não há o que negar. Não há o que negar. Eu não gosto muito do termo evangélico, eu prefiro protestante, porque evangélico tem o evangélico. Tem o evangelho, por quê? Porque durante 1500 anos, os papas, bispos, cardeais e padres da Igreja Católica guardaram a palavra de Deus. Ponto, acabou. Não tem o que conversar. Se você é cristão e se diz evangélico, agradeça à Igreja Católica, aos bispos, padres, cardeais e papas que passaram durante 1500 anos guardando a palavra de Cristo. Ponto, não tem discussão. Eu vejo muitos, até católicos, que seguem muita influência aí dos protestantes, né? Vários pastores aí tudo. Aí vão querer entender a fé católica por meio de protestantes. Irmão, você é católico, você quer entender a fé católica? Busque então a verdade católica, as pessoas, né, nos líderes católicos. Não vai querer entender com alguém fora, porque as pessoas não conhecem a Igreja Católica. No YouTube mesmo, uma coisa que não falta conteúdo é da Igreja
Católica. Padre Paulo Ricardo, Padre José Augusto, Frei Gilson, diariamente postando as meditações diárias do Evangelho, inclusive a de hoje. Cara, a de hoje estava perfeita, assim, nós tivemos uma conversa no grupo sobre a meditação dele de hoje, foi assim, perfeito. Muito tratando sobre aquela questão da igreja acolhe o pecado, não o pecador. Não, o pecador, não o pecado, perdão. E não só eles, esses são os 3 que eu me lembro agora. Tem o Canção Nova Play, que, cara, o que tem lá é pregação atrás de pregação, remontando todo o catolicismo no Brasil. Você que sabe outra língua, outro idioma, pode assistir pregações, tem essa vantagem ainda. Podem assistir pregações, por exemplo, sabe inglês, lá dos Estados Unidos, entendeu? Quando a pessoa não tem uma fé firmada, não sabe bem o que ela quer, ela acaba se deixando levar, né? Tanto por pessoas que estão na igreja, que são pessoas pecadoras perfeitas, só Deus. As pessoas que estão na igreja servindo, nós não somos perfeitos, né? E se a gente se deixar levar pelos problemas que acontecem dentro da igreja, a gente acaba desistindo. Então a gente tem que focar por que nós estamos lá, por quem nós estamos lá e seguir. E dessa forma também que o Matheus falou. No início da minha caminhada eu recordo também, porque assim, antes era morno, né, Frei? Então, morno, aquele lá, você já está em cima do muro, você já é do diabo mesmo, né? O muro é do inimigo. Está em Apocalipse, tá em Apocalipse a isso aí. partir do momento que você começa a seguir, que eu tive uma experiência com Deus, aí vem as tentações, né? Aí comecei a seguir bastante a igreja, tudo, participar, né, ser assíduo ali na missa, na grupo de oração. Aí começou a vir os protestantes falar, né, não, mas tá errado isso, vocês são idólatras, vocês adoram imagens, vocês... E fala criticando pontos da fé, né, sendo que, distorcendo na verdade, né, eu não tinha um conhecimento ainda, né, pleno ali da doutrina, daquilo que a gente realmente acredita, eu comecei a buscar. Mas eu comecei a buscar com fontes católicas, por quê? Porque se eu for ir na ideia daqueles que não são católicos, que vêm só criticar, eu acabo então me desviando ali da fé. E muitos se desviaram, muitos amigos meus se desviaram, né? Pessoas que eu conheci que viveram de berço católico foram por conta apenas de mentiras passadas para eles. Mas aquelas pessoas que realmente têm dúvidas na fé, não conhecem, querem entender o que é realmente cada ponto da Igreja Católica, dos dogmas de fé, então busque aqueles realmente especialistas na fé católica e não protestantes, né? Porque eles vão te ensinar aquilo que realmente a Igreja acredita, né? Então, Professor Felipe Aquino. É ótimo, Professor Felipe Aquino. Se você quer saber sobre a Igreja Católica, busque o Professor Felipe Aquino. É um poço de conhecimento da Igreja Católica. Tem um professor, Eduardo Faria, sigo ele há algum tempo. Ele era pastor protestante antes, né, da Igreja Presbiteriana. Esse é muito bom. E ele, né, ele lutou muito realmente para enxergar a verdade. Ele começou a estudar, de tanto ele estudar ali, né, viu realmente a verdade na Igreja Católica. Então ele passou, né, voltou para a Igreja Católica, para o seio da Igreja. E hoje, né, ele explica todos os pontos na visão que ele enxergava a Igreja Católica, né, que ele era protestante antes. Então é interessante, se você quiser conhecer um pouco mais, até tem dúvida na fé, né, siga lá no Instagram, né, professor Eduardo Faria, que ele tem bastante dicas, bastante ensinamentos para passar, né. Ó, professor, agora que estamos fazendo um merchan aí pro seu Instagram, a gente quer você aqui também, tá? Se prepara que o convite vai chegar. Esses tempos, semana passada até, né, um colega lá do trabalho, tem a catedral ali de Paraná, está construindo, né, a torre lá, dá para ver de longe. Aí ele começou a criticar, nossa, para que essa construção tão grande, né, para que gastar se não consegue fazer, ele demora anos, por que não faz uma coisa mais simples e tudo? Aí comecei a relembrar, poxa, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida lá, né, Aparecida tem mais de 50 anos e não acabou ainda, né, estamos fazendo. Mas porque a gente, é importante ter esse templo até alto, visto, né, e belo para a gente enxergar. No meio da cidade, do local onde é que a gente estiver lá em Paraná, se a gente olha, a gente enxerga aquela catedral. Então assim, quando eu olho para aquela catedral, eu já me remeto a Deus. Eu vejo o sagrado ali, né? Eu já me mostra a catedral, me mostra a figura do sagrado. Então se eu estou às vezes num dia ruim ali, eu estou passando por uma dificuldade, eu enxergo o templo, eu já começo a relembrar, né, que Jesus está comigo ali, Ele está presente na minha vida. Então assim,
não podemos nós querer tampar, então, ali, diminuir a figura dos templos, ou até das imagens, né, que nos remetem a Deus. Porque quanto mais Deus a gente espalhar, tiver pela cidade, mais a gente vai enxergar, então, ali que Deus está presente, né? No meio dos arranha-céus, nas grandes cidades, ou então no meio de todas aquelas construções, eu enxergo ali Deus, tipo, me remete a Deus, aquela construção me remete a Deus. Então eu preciso, assim, hoje eu vejo muita, principalmente igrejas protestantes, é apenas um quartinho, um muro, um trem tampado, você nem sabe que ali é uma igreja, que funciona ali, parece que é apenas um comércio, de tão escondido que é. Então se eu passo na frente, eu não vou me lembrar de Deus ali. Agora se eu enxergo uma catedral bela, uma arte sacra da igreja católica, aquilo lá vai me remeter a Deus, ao sagrado, entendeu? Então é muito importante, quanto mais obras, mais coisas que nos remetem a Deus tiver na sociedade, melhor. Porque hoje Deus está sendo muito minimizado, então eu tenho que colocar mais de Deus ainda na sociedade. Se as pessoas estão deixando de acreditar em Deus, estão vivendo suas próprias mentiras ali, né? Porque estão deixando de enxergar Deus. Então eu preciso levar Deus até essas pessoas. Então esses tempos são importantes, realmente. Uma coisa relacionada a isso que você falou. Construiu recentemente, né, terminou a construção do nosso santuário de Nossa Senhora aqui, nossa padroeira da cidade. O sino do santuário toca, se eu não me engano, 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia? 3, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da noite, correto? Isso. E quando tem missa? E quando tem missa. Então são as situações. Quando tem missa, 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da noite. Pode achar que é um abismo, mas não é. É igual você falou, é um lembrete. Estamos aqui. Estamos aqui. Venha. Chega aqui. Interessante a questão do sino, porque algumas cidades aqui em Rondônia tem, não às vezes o sino grande, mas às vezes até automático, mas quando toca, a gente sabe, né, que tem missa durante a semana, até o horário de missa, às vezes eu estou lá em casa, né, estou assistindo TV, vendo outra coisa, até me esqueço. Agora, a hora que eu ouço o sino, né, eu me remeto ao sagrado. Então eu sinto que Deus está me chamando ali, né, para estar. É muito importante. Às vezes você está disperso, ou você está, por exemplo, eu acho que está uns 800 metros daqui de onde nós estamos até a igreja. Mais ou menos 800 metros. É longe até, de certa forma, mas é perto também. Porém, daqui você escuta. Então, assim, vamos supor, não só aqui, mas aonde conseguem escutar, é uma forma de, às vezes, a pessoa estar num momento dentro do quarto dela, em agonia, sem saber aonde procurar, entendeu? Ou também naquelas situações, né, domingo, que a gente, às vezes, assim, quando é uma situação de querer descansar, tem a semana toda muito corrido, não tem tempo para descansar, e a gente fica naquela, às vezes, agora não mais, né, mas várias vezes eu vivi situação de, vou, preciso descansar, e aí, né, você toca, não tem como correr. Sim, e é um lembrete, né? É um lembrete. Um chamado, realmente. Deus está aqui. É igual fala aquela música, Deus está aqui nesse momento, fale com Ele vai ajudar você. O sino, você está em uma situação ruim, angustiado, o sino toca, você, eita, peraí que eu tenho aqui um advogado, eu tenho um intercessor, eu tenho alguém comigo aqui que eu posso recorrer a Ele. A questão da nossa fidelidade ainda a Deus, né? Ser fiel ali, pessoal, assim, é um convite no meio do chamado que o Senhor nos faz. E não porque como algo obrigado, né, como nós vimos para a igreja antigamente, mas porque realmente é importante. Essa fidelidade às vezes é difícil. Realmente nós caminhamos na igreja, tudo, nós temos uma vida de oração, mas às vezes também caímos, né, e às vezes fraquejamos, mas o Senhor ele sempre está de braços abertos para nos esperar. Então assim, um santo, quando eles falam, não é aquele que nunca pecou, mas é aquele que nunca desistiu, né, de buscar a Deus, aquele que nunca pecando, né, mas não foi atrás e se levantou. Nós, mesmo quando a gente cai, a gente temos a oportunidade de se levantar, né, o Senhor nos chama a levantar. Então, não é por mais assim, eu tive uma vida, de 2008 foi minha experiência, cara, grande experiência com Deus. Mas não é que eu não tive uma vida depois, assim, momentos da minha vida, né, que eu tive vontade de desistir, ou aquela fraqueza, né, humana mesmo, querendo buscar, às vezes, os prazeres da vida. E eu sou muito aquele de 8 ou 80, eu sou quente ou sou frio.
ser morno, assim, às vezes eu não consigo, eu sou fiel, assim, realmente na igreja, ou então realmente eu tenho vontade de abandonar tudo. Então, assim, algumas vezes eu tentei abandonar tudo, até, né, algumas situações que eu vivi assim, mas logo eu vi que não tinha sentido, cara. É algo assim, um vazio existencial tão grande, viver, né, sem esse estado de graça. Então, assim, o Senhor sempre ele foi muito misericordioso, né, e eu sempre tive vontade realmente de voltar o mais rápido possível. Assim, quando eu imaginava que ele desistiu, eu abri mão de algo, logo o Senhor já vinha, né, com o seu amor todo, querendo e me mostrando tudo aquilo que eu já experimentei e vivi com ele, e não tinha nem como dizer não, realmente. É algo automático, a gente quer estar na presença do Senhor, né? Então, você que de repente se encontra frio, ou às vezes não tem uma experiência, né? Não sentiu ainda essa presença de Deus na sua vida, né? Te convido a visitar um grupo de oração também, né? Desejar esse batismo do Espírito Santo, essa renovação, esse avivamento do Espírito Santo na sua vida. Às vezes a gente pensa, eu acredito em Deus, né? Não, às vezes eu estou sendo só católico de BGE realmente, mas como é que está sendo a sua vida? Se eu creio realmente em Deus, mas eu estou vivendo aquilo, a palavra de Deus, eu estou vivendo esse amor de Deus na minha vida, de repente as pessoas acham que somente acreditando em Deus estão salvos. Eu sou uma pessoa boa, eu trato bem os meus filhos, sou honesto. Não faço mal a ninguém. Não faço mal a ninguém, realmente. Mas olhando para dentro do seu coração, peça ao Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo te mostrar realmente se você está no caminho, né? Aquilo que você está, o caminho que você está caminhando. E deixa o Senhor falar ao seu coração como é que está a sua vida. Porque às vezes as pessoas falam, eu sou honesto, tudo, vou votar em tal, em fulano de tal, né? Que não é corrupto. Mas, de repente, ele no troco ali, né? Às vezes ele recebe errado ou a mais, ele não devolve. Às vezes ele quer ludibriar ou sair ganhando em algo, né? Então, assim, por mais que você se ache uma pessoa boa, mas de repente, né, você olha realmente no fundo do seu coração, você não está caminhando, você não está ali inserido no amor de Deus. E a igreja não é só uma função social realmente. Não é aquelas pessoas que acham, Deus está aqui em casa. Realmente Deus está na sua casa, mas Ele chamou a vivermos em comunidade. Lá em Atos capítulo 2, 42, ele fala da vida dos primeiros cristãos que viviam unidos, na fração do pão, em unidade. Porque o irmão, como a Valéria falava, né, no podcast passado, que o irmão ele serve como suporte também, né? Não é só ali, né, não é só intriga, não é só briga ali, às vezes tem uma discussão, mas ele serve para ser seu suporte. Às vezes eu estou fraco na fé, eu estou com alguma dificuldade, os irmãos eles oram por mim, né? O momento que eu tinha lá, né, 2013, meu testemunho que eu contei, me sentia só, mas como eu sentia acolhido, os irmãos eles foram essa ponte para mim, né? Essa ponte que me sustentava também. Então, de repente, assim, as pessoas querem enfrentar a vida sozinho, né? Eu vou lá com o peito aberto, eu vou enfrentar tudo porque eu sou doido, eu sou louco e eu sou o melhor de tudo. Não, às vezes sozinho, irmãos. A gente convive com pessoas diariamente, pessoas às vezes que não participam, não têm essa experiência com Deus. E elas tentam peitar a vida como se elas fossem autossuficientes. Né? Autossuficientes, assim, como se fosse algo inquebrável, né? De ferro, assim, como se elas não tivessem coração. Mas quando eu vejo realmente por dentro, quando você começa a conversar, pessoas parecem tão frias, tão vazias, né? Tão sem essência, sem sentido de vida. Você olha que por fora parece aquela capa, né? Sou maioral, sou tudo, tem aquela pessoa forte, mas por dentro você vê um coração tão despedaçado, só o caco, né? Os caquinhos ali. Realmente, assim, porque falta realmente essa presença, esse amor de Deus para encher a vida dessa pessoa, né? Eu creio no amor de Deus, eu peço para Deus me abençoar, mas às vezes você pede uma pequena bênção, Deus, abençoa aqui, mas de repente você não quer que Deus entre totalmente na sua vida. Deus, vem somente até aqui, Senhor, entre aqui na minha sala, nessa situação que eu estou vivendo, abençoa aqui, mas essa área da minha vida não mexe não, tá bom desse jeito, esse pecado que eu estou vivendo aqui, deixa. Né? Vamos fingir que está tudo bem. Então, assim, ou você pega Deus para entrar realmente na sua vida, né? Tem a passagem lá de Josué 24, que Josué, ele entrou com o povo de Israel na terra prometida. Moisés, ele libertou o povo, né? Deus libertou o povo do Egito, mandou as pragas lá,
andou com o povo lá 40 anos no deserto. Moisés não entrou na terra prometida e deixou o seu sucessor ali, Moisés, né, para entrar. E entrou. No fim da vida de Moisés, ele chamou todo o povo de Israel, os anciões lá, né, os chefes da lei, e falou: decidam quem vocês querem seguir. Se são os deuses dos seus pais, né, ou o Deus de Abraão, Deus verdadeiro. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele chamou, deu um intimato novamente àquelas pessoas, aquele povo de Israel, porque antes mesmo, na caminhada, né, no caminho para a terra prometida, muitos ali se desviaram, né? Até fizeram lá o bezerro de ouro, começaram a adorar outros deuses, não acreditavam tanto. E Deus ele foi tão generoso, e Josué ele foi falando tanto que Deus tinha feito na vida deles. Libertou o povo da escravidão do Egito, né? Dava o maná do céu, colocou até uma nuvem lá para cobrir o sol da cabeça daquele povo que andava no deserto. Fez o mar se abrir, e Josué foi recordando todo aquilo que Deus já havia feito. E ele indagou realmente: decidam quem vocês querem servir, né? É o Deus verdadeiro ou esses falsos deuses, o Deus que vocês estão inventando, o Deus que você está, meu irmão, de repente hoje, construindo na sua vida, esse Deus que você mesmo, às vezes você se coloca como o próprio Deus da sua vida, né? Tá adorando você mesmo, né? Aquilo que você acredita. Deus, né, considerado como um Deus. Isso. Aquilo que ele acredita, adorando aquilo que ele acredita, né? Até tem alguma parte aqui da religião que eu gosto, né? Fazer o bem para as pessoas, alguma coisa, mas só isso, o resto não, o resto, então você começa a adorar a si mesmo. E Josué, ele então intimou aquele povo: decidam quem vocês querem seguir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aquele povo respondeu: nós serviremos ao Deus vivo, né, e verdadeiro. Então, aquele povo, Jesus ainda não tinha vindo. Então, Jesus, houve a promessa do Espírito Santo, tudo, e ainda veio, o próprio Deus, ele veio ao mundo. Na plenitude dos tempos veio Jesus à humanidade, morreu por você, meu irmão. E então antes aquele povo, eles se decidiram por Deus e Jesus nem tinha vindo ainda. Então você hoje, Jesus ainda veio à terra, deixou a igreja, deixou os ensinamentos, deixou o caminho, que a igreja ela te dá o caminho assim perfeito para você trilhar até o céu. E você então às vezes rejeita, né, essa fé, rejeita a palavra do Senhor. Então se decida. Qual Deus que você quer seguir, né? O Deus verdadeiro ou não? Seja fiel naquilo que Deus está te chamando, né? Fiel naquele chamado. Às vezes o Senhor já te chamou há tanto tempo, né? Você comentava um tempo atrás, Mateus, né? Tanto tempo que o Senhor te chamava, às vezes, né? Eu também, às vezes, ficava meio ali, às vezes quando eu mudei, eu falei: não, deixa eu dar um tempo agora para mim, né? Descansar um pouco aqui, né? Então a gente às vezes dá umas desculpas assim e vai tampando ali a vontade de Deus, né? Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Então, né, se decida realmente a acolher, a abrir o coração para esse Deus, que é tão maravilhoso, um Deus que cuida. Deus, ele não deixa faltar nada. Às vezes a gente se coloca em situação de desespero, que não enxerga mais nada, mas apresenta ao Senhor, né? E deixa Ele prover aquilo. O Senhor vai prover. Por isso que a perseverança é importante, né? Às vezes a gente tem um momento, um impacto ali na presença de Deus, só que às vezes a gente acaba se deixando distanciar. Por quê? Porque a gente não foi perseverante na fé, na missa, no grupo de oração, e aí tudo isso que vai abrindo espaço para que o Espírito Santo age na nossa vida. E tudo isso é gradual, né? Muitas vezes não acontece de um dia para a noite, essa conversão que a gente está falando, esse sentimento de dar espaço para Deus realizar a obra dele na nossa vida, mostrar para nós qual é o nosso chamado, o que Ele quer de nós, o que Ele quer da nossa vida. Então, assim, primeiro de tudo é a perseverança. Não adianta a gente querer ir na igreja quando a gente quer, quando sobra um tempo. Se a gente quer viver realmente uma experiência de verdade com Deus, a gente precisa perseverar na fé e buscar sempre. Só assim que a gente cresce. Nosso relacionamento com Deus. Logo nesse caminhar também, né, minha primeira diretora espiritual, ela me guiou, me direcionou, e teve algo que me marcou muito, que ela disse. Ela falou assim: João, o mesmo poder que você tem para fazer o bem é o poder que você tem para fazer o mal também. Então, assim, você se decida, né? Você pode fazer o tanto que você consegue fazer o bem, você também pode fazer o mal. Tem pessoas que eu conheço, até familiares, que falam: já estou no inferno mesmo, vou abraçar o capeta, né? Como se a vida não tivesse mais jeito, como que Deus não pudesse alcançar aquela pessoa mais, né? Mas não, meu irmão. Tanto que você acha que você não tem mais jeito, de repente o seu pecado é tão grande,
mas o Senhor, a mesma forma que você o tanto que você faz o mal, o Senhor é capaz de tirar um bem ainda maior. Tem a história lá de Santo Agostinho, né? Santa Mônica orou por ele, 30 anos, tudo se converteu, era um perseguidor dos cristãos, mas vivia luxúria, vivia todos os pecados do mundo, mas depois se converteu, virou ele, né, um exemplo, um santo, né? E o Senhor é capaz de fazer também isso na sua vida, né? Não salvar só você, mas também toda a sua casa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então a gente precisa acreditar nessa passagem e viver fielmente o que Deus tem para nós. A gente está passando um período de tribulação e fica, meu Deus, mas o que o Senhor está esperando de mim? O que o Senhor quer? A gente não compreende, mas a gente precisa manter a perseverança para que Deus realize a obra, né, que Ele quer para nós. Como o João disse, o sofrimento ele produz frutos, mas a gente precisa buscar esses frutos, né? E não só viver como se fosse mais uma tribulação, como se a vida fosse só sofrimento. Não, a tribulação passa, a gente precisa acreditar que o amor de Deus vai nos tirar, vai nos salvar e vai nos levar para um lugar ainda melhor. Por que a oração é tão importante, né? Ela é importante a todo momento, mas principalmente nesses momentos de deserto, né? Vou usar essa expressão, eu acho que é a melhor expressão para essa ocasião. Um deserto que a gente vive, né? Porque a gente não está ali por acaso. E a oração é uma forma de clamor. Senhor, o que o Senhor quer de mim através disso? O que o Senhor tem para mim através disso? O que é para me tirar disso? Me dá discernimento, me dá os dons do Espírito Santo, me dá sabedoria para eu saber como proceder de acordo com esse deserto. O que o Senhor quer que eu faça? O que isso aqui vai gerar? Interessante. Lá em Tessalonicenses vai falar, orar sem cessar, né? O Catecismo da Igreja Católica tem lá a passagem que fala, né? Em sua aliança indefectível com os seres vivos, Deus sempre convida o homem a orar. Então, assim, por mais que existe a tribulação, por mais que a pessoa está sofrendo ali, a oração a gente encontra muitos frutos através da oração, né? Na perseverança ali. E o Senhor, Ele deixou tantos dons para nós, né? É interessante quando nós tivemos um seminário lá de dons, a gente viu todos os dons, né? E quanto que Deus age através desses dons. Então, assim, Deus Ele te dá as armas, as ferramentas necessárias para cada tempo da sua vida e basta a gente ali pegar, realmente, acolher aquilo, né? E através da oração a gente entra, então, nessa comunhão com Deus e passa, então, ali a receber a vivificar esses dons. Cada um de nós recebeu talentos e, né, dons do Senhor e esses dons estão aí, né? Estão na sua vida. Basta ali, às vezes, é igual aquele que recebeu os talentos lá e foi enterrar, né? Não fez nada com eles. Então, assim, o Senhor te acumulou de vários talentos, irmãos. E às vezes, o que eu estou fazendo com esse talento? Simplesmente enterrando. Não estou sendo canal de graça para as pessoas, né? Não, igual a Jaque falou, né? Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, através daquilo, a partir da minha oração, que eu busco o Senhor, Ele faz maravilhas, né? Não só na minha vida, mas usa de mim também para levar esse amor até o próximo. E às vezes nós mesmos nos condenamos pelo nosso passado, né? Pelo pecado que nós vivemos e não acreditamos que Deus tem uma nova história para nós. Então, acredite que Deus tem uma nova história para você, para a sua vida e que o que passou pode ficar lá atrás. Procura se confessar, né? Procura um sacerdote e decida a partir de hoje tomar um novo rumo, uma nova história para a sua vida. Esse ponto que você falou, eu queria chegar nele. Justamente por isso que você falou que é tão importante não somente o cumprimento dos sacramentos, mas principalmente o da confissão. Porque através da confissão... Hoje, eu me confessei hoje. Estávamos falando aqui agora há pouco, antes de você chegar, se não me engano, sobre a confissão de hoje, que eu acho que foi a melhor confissão que eu já tive na vida. A gente está indo esse final de semana para o encontro, né, e eu estou indo não só com o meu coração aberto, mas com a minha mente limpa, de uma maneira que há muito tempo não estava. De tão boa que foi essa confissão, tão sincera e demorada também. Só que eu nem vi o tempo passar. Eu conversei muito com o padre e foi o que eu falei no episódio anterior com a Valéria também. Eu citei o exemplo da minha irmã, né, que havia se confessado depois de um tempo e ela saiu até o espírito, a aparência dela estava diferente, a feição dela estava diferente. Então, assim, a confissão é parte da misericórdia, né? Ela nos leva a ficar plenos da graça de Deus, né?
Realmente, porque quando nós pecamos, carregamos esse pecado na nossa vida, os pecados são aquilo que a gente ofende a Deus, aquilo que vamos contra os mandamentos de Deus, né? Então, quando eu peco, eu simplesmente pego o amor de Deus e falo, Senhor, eu não quero esse amor nesse momento. Então, assim, eu começo a pecar, então eu me afasto do amor de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, eu me afasto do amor de Deus. Então, esse pecado está em mim. Quando nós vamos nos confessar, que o Senhor nos chama para a misericórdia, tem as passagens lá, né, que o Senhor fala da misericórdia, da ovelha perdida, né, que ele larga as 99 e vai te buscar. Veja, não importa o pecado da pessoa, o Senhor ele vai e busca, porque essa pessoa é importante. Tem a dracma perdida, a mulher procura a casa toda, quando encontra aquela moeda perdida, se alegra, chama as vizinhas, né, para comemorar, porque encontrou aquela moeda que estava perdida. E também do filho pródigo, porque o filho ele foi para o mundo, gastou tudo, fez, né, algazarras, se perverteu completamente. Mas mesmo assim, quando ele voltou para a misericórdia do Pai, que o Pai o acolhe, né, ele volta a ser pleno da graça, né, ele volta a ter dignidade. Que quando a gente peca, realmente a gente perde a nossa dignidade de ser humano. E a confissão, que é sacramento, assim, eu não sei como os nossos irmãos protestantes eles não compreendem isso realmente, porque é sacramento. Quando a gente se confessa, o pessoal fala, eu confesso direto para Deus. Irmão, esse confessar direto para Deus, claro, a gente pode se arrepender de coração ali, mas a gente não recebe essa unção, porque o padre, a pessoa do padre é a persona Christi, é o próprio Cristo que está ali, ele que te absolve. Então assim, eu vou confessar direto para Deus, Senhor, eu pequei aqui, me perdoa por esses pecados, tá, o Senhor vai, você não está ali com a pessoa que o próprio Deus te instituiu para te absolver. Então o sacramento da confissão, o próprio Jesus instituiu, deu aos sacerdotes essa missão então de absolver. E é interessante como você falava, né? Deixa eu só te interromper um segundinho, porque pode ficar uma má interpretação. Quando você escreveu a persona Christi, né? No caso, não é que o padre seja Cristo no momento, mas ele está sendo um instrumento de Cristo, um canal do perdão de Cristo. Entendeu? Só para quem não entendeu o jeito, porque depois fala, para alguém tirar isso de contexto, né? Não, os católicos agora estão falando que o padre é Cristo na hora da confissão. Não, não é isso, gente. Desculpa te interromper, pode continuar. Perfeito. E como você comentava da sua irmã, que mudou a feição até, o meu confessor, né, o padre lá que eu confessei, ele fala até, né, tem pessoas que chegam ali, parece que estão pálidas, estão assim com cor diferente. Aí após que ele dá a absolvição, né, a pessoa muda de cor, volta a ter vida, né? E nós, quando nós confessamos, né, que realmente buscamos essa graça com Deus, com o coração aberto, quando eu recebo, eu falo por experiência própria, cara, a gente sente na alma assim, quando o Padre fala, eu te absolvo, né, de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cara, assim, sai um peso, a gente sente, e assim, eu desejo isso para os irmãos que não comungam, que não professam a fé católica, que um dia consigam se confessar realmente como sacerdote, para experimentar essa graça. Cara, é algo assim extraordinário. Aquilo que eu falava no início, né, dessa nossa conversa, sobre os extraordinários de Deus. E a cada confissão, esse extraordinário, que a gente sente realmente no corpo e na alma, a ação de Deus na nossa vida. Só um momento. Como a gente está de tempo aí? Já é 10, 18, ok. Gente, é porque a gente está com tempo limitado hoje, porque por conta do episódio ser soltado no domingo, nós estaremos indo agora às 11 e pouco da noite para o encontro estadual na capital do estado, e todos nós aqui, inclusive as meninas que são bastidores aqui, e então a gente está com o tempo meio contado para poder esse episódio estar sendo postado no domingo, porque nós não estaremos aqui. Mas deixa eu falar, que bem essa conversa, a gente iria conversando aqui, ó, se a gente pudesse até meia-noite. Quando a gente piscou o cavaleiro tinha dado quase 2 horas já, né? Mas que bem você ter aqui, então. Muito bom mesmo. João Paulo, deixa eu te perguntar agora. Você está no grupo de oração lá de Paraná, né? Grupo de oração. Convida o pessoal aí. Pessoal de Paraná, região, estiver passando por de Paraná, toda segunda-feira, lá na paróquia Dom Bosco, né?
grupo de oração Dom Bosco também, a partir das 19h15 da noite, toda segunda-feira, então, temos lá o Santo Terço, né, grupo de oração, louvor, oração, né, palavra de Deus, né, temos a pregação também, e o Senhor, ele fala, ele age de tal forma no nosso grupo, né, que essa experiência a gente volta semanalmente porque realmente é bom, porque se não fosse bom a gente não voltava, né, porque realmente faz diferença na nossa vida. A gente parece que a semana vai nos sugando, né, assim, vai tirando nossas energias. Ali quando a gente vai pro grupo, a gente se abastece, né. Parece que a gente vai ficando vazio assim durante a semana. Agora quando vai pro grupo, pra missa principalmente, nossa, a gente sai cheio, né, transbordando. Então é muito bom. Então você é convidado também, participe do grupo de oração, né, venha nos visitar. E quem é de Ouro Preto, né, já foi convidado, vamos reforçar o convite. Na terça-feira, lá na comunidade Santa Agostinho, próxima à rodoviária, acontece o nosso grupo de oração, que é o nosso Mensageiro da Paz. Esse é o grupo de oração Mensageiros da Paz. Que acontece às 7 horas com terça, 7h30 inicia o grupo de oração. Estão todos convidadíssimos. Glória a Deus, né, cara? Glória a Deus. Ai, que coisa boa. Faltou conversarmos alguma coisa. Vamos finalizar assim com o final, assim, João Paulo. Você sentiu que Deus te chamou e você falou assim: não, eu preciso assumir a minha missão, o meu chamado. Seu primeiro chamado foi em que ministério? Como é que aconteceu? Eu comecei participando do Ministério Jovem, né? E antes de ter essa experiência com Deus, eu me sentia uma pessoa muito. Realmente olhava para dentro, assim, parece que era vazia, né? Conforme eu falava agora. Tem até uma imagem muito bem que retrata isso. Esqueci o nome da imagem que é da dela agora. A pessoa olha, ela está com um buraco, assim, né? É uma estátua, na verdade. Ela olhando assim para dentro de si mesmo como um vazio. E desde pequeno tentava me preencher com outras coisas, né? Até com pecado e tudo, mas não era suficiente, não tinha esse sentido de vida, esse sentido de Deus. Então, a partir do momento dessa experiência, né, comecei a ter essa experiência, por isso que eu vivo e busco essa graça. Então, comecei participando do Ministério Jovem, e a gente começa muito eufórico, né, muito assim, incendiado, esse fogo abrasador. E aos pouquinhos, né, eu comecei a ver assim, que só aquele louvor, só aquela alegria já não estava mais sendo suficiente, né? Então eu comecei a buscar outros ministérios, né, intercessão, a pregação. Então, assim, enquanto o pessoal tudo até tinha encontro de ministérios, assim, aí a galera toda lá no Ministério Jovem e tal, e eu ia lá para outro ministério, o pessoal, que isso? O que você está fazendo? Vem para cá. Não, cara, eu preciso dizer que eu preciso, né, algo a mais. Tanto é que eu fui muito assim, sempre quis buscar muito. Eu sempre desejei muito. O pessoal lá quando eu entrei, o pessoal ainda falava Escola Paulo Apóstolo, né? Hoje é o módulo básico de renovação, onde temos a formação. E eu era doido de fazer aquilo, eu quero esse Paulo Apóstolo, onde é que tem, quando vai ter. Então, assim, quando eu tinha a oportunidade, eu ia lá e fazia, né? Os encontros de formação me aprofundava, né? Na fé da igreja, né? Na experiência, o que era o grupo de oração, o que era a igreja, o que era a doutrina, a fé. Então, assim, eu sempre quis buscar essa lenha mais grossa, né? Às vezes a gente está no fogo de palha, mas quando ele apaga, assim, o fogo de palha ele tende, né? Logo no início do fogo ali acende uma vez. A gente precisa buscar alimento mais sólido também, né? A criança, quando ela é pequena, né? Amamenta com leite ali, mas ao passar, vai crescendo, a gente vai começando a dar algo mais sólido ali, né? Então, assim, precisamos também buscar na fé, né? Não só assim, aquele momento a gente vai para o encontro, tem uma experiência maravilhosa com Deus, mas não é só naquele sentir. Eu não posso só ficar naquela querendo, aquele momento de emoção. Receber, agora que a gente precisa transbordar. E isso que você falou, inclusive essa metáfora do leite para o alimento sólido, está em 2 Coríntios. Olha só. Está em 2 Coríntios, a palavra que foi discernida para a gente no encontro de sinal de dons. Isso. Então precisamos buscar, né, cada vez mais esse alimento sólido, para não ficar só naquilo. A pessoa às vezes quer buscar só aquele arrepio, aquele sentimentalismo às vezes, né? E acha que é só isso. E acha que é só isso. Não, realmente é importante ali por um primeiro momento, mas eu não posso ficar naquilo, porque às vezes eu estou num momento de tão dor, de desespero às vezes, que isso não vai, esse sentimentalismo não vai ser capaz de me sustentar. Então eu preciso de algo sólido para os momentos de dificuldade, quando eu tenho às vezes uma crise de fé, às vezes algo do tipo, uma pessoa vem me questionar, me indagar, eu tenho base para não só me defender, mas para afirmar que eu creio, né, como Jesus falava, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Cara,
Você vê como é que o Espírito Santo ele age maravilhosamente. Essa palavra existe? Maravilhosamente? Se não existir, Se não existir, agora está existindo. Estou incluindo tudo na gramática, né? Vamos incluir essa aí agora também. Sim. Foi meio em cima da hora, né? Por conta da nossa correria do encontro. Hoje, por ser sexta-feira, assim, todo mundo ter saído na correria dos seus serviços. Então, foi muito na correria, só que agiu, cara. O Espírito Santo agiu. É a fé, como a gente falava no início. E aquela questão, não, eu faço a sua parte que eu lhe ajudarei. A gente fez a nossa parte, que é dar um jeito de estar aqui. Glória a Deus por isso. Oramos durante toda a semana, né? E oramos aqui antes de começar em grupo. E o Espírito Santo agiu, falando por mim, creio que por todos. Espero que você tenha se sentido tocado. Novamente lembrando que se você sente vontade de conhecer mais, de estudar sobre, de ir, mas tem vergonha de ir ou não quer ir sozinho, entre outras coisas do gênero, pode chamar a gente no Instagram, pode estar chamando não só no Instagram do podcast, mas no nosso pessoal também, entendeu? Entrando em contato com a gente pelas redes sociais, que a gente vai estar aí dando assistência que a gente puder, conforme o Espírito nos permitir, né? Isso aí, eu estou muito feliz com a nossa conversa de hoje, muito feliz mesmo, que conversa rica. Nossa, muito feliz Abençoado. mesmo. Eu também fiquei muito feliz pelo convite, né, também. Assim, logo foi a Valéria, eu vi, né, ficava imaginando que outra pessoa ia estar, qual a próxima pessoa, né, quando o Matheus ligou, chamando, eu falei, caraca, eu Já chegou na hora. Eita, Glória, mas graças a Deus, assim, né, estamos aqui, foi muito bom estar com vocês, realmente. A gente cresce, não só, né, assim, a gente passa aquilo que a gente viveu, mas também a gente se edifica, né, graças a Deus. E outra coisa, gente, nós estamos no início, como vocês sabem, estão acompanhando. Iremos logo, estamos já procurando maneiras de investir. Estaremos abrindo para doações também, para quem quiser ajudar nessa nossa empreitada. Para doações para ajudar no investimento, que não é para mim, não é para Jaque. É para evangelizar. É para nós católicos e para quem não é católico também. Para quem é católico, para crescer na fé, para quem não é católico, para aprender outra maneira, né? Então, iremos estar melhorando com equipamento, mesa de som, microfone, que é uma coisa que realmente está sendo gritantemente necessária. E outra coisa que eu esqueci de falar no último vídeo, tem um barulhinho que vocês podem estar se incomodando, eu já peço desculpa desde já. Sou eu mesmo, eu não estou gripado, eu tenho 2 tumores dentro do nariz e dá essa falta de ar em mim, então eu tenho que puxar o ar muito forte, por isso esse barulho é um pouco irritante. Mas é outra coisa que já vai cessar com uns microfones. Então, quem puder estar ajudando a gente vai abrir aí no Instagram para doações e estaremos dando nota de tudo também que nós estivermos investindo. E é isso, muito obrigado, gente. Obrigado, João Paulo, por ter aceitado o nosso Obrigada, convite. João Paulo. A gente está muito grato, muito feliz. E assim, Deus faz as coisas na hora certa. Que conversa maravilhosa aí para o nosso segundo encontro do podcast. Obrigada, que Deus abençoe sempre você, Amém. sua vida, sua caminhada, sua família. Deus abençoe também vocês, né, agora nessa missão, né, porque também não é fácil, é árduo, né, e eu quero enxergar, né, vários frutos, né, através desse programa de vocês, né, que com certeza é do coração de Deus. É o que o nosso coração anseia também, os frutos. Amém. Porque Deus colocou esse projeto no nosso coração e a gente não pode adiar os planos de Deus, né, para nós. Cara, se uma pessoa foi evangelizada através disso, já vai ter o sentimento de serviço cumprido. Não ao ponto de parar, mas mais motivador ainda para continuar. João, você faz uma oração para a gente finalizar? Vamos fazer, então. Vamos pedir a graça então do Senhor, que Ele mude nossas vidas, mas também você que está aí em casa acompanhando, né, a sua família. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, que Tu que vieste andar sobre a terra, pedimos agora também que venha caminhar, Senhor, na nossa vida. Venha caminhar, Senhor, todos esses que estão agora te assistindo, te pedindo, Senhor. Você que tem alguma intenção, você que está orando, precisando, está angustiado nesse momento, ou tem alguma outra intenção, coloca nesse momento.
Senhor, pedimos por todas essas intenções, por todos esses pedidos, Senhor, por esses sofrimentos. Venha, Senhor Jesus, tocar. Venha curar, Senhor. Tu és o Deus vivo e verdadeiro. Pedimos que envie o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Venha avivar em nós, Senhor, o dom da fé. Venha, Senhor, nos acumular com os Teus dons e que nós possamos enxergar os frutos da Tua ação em nossa vida. Pedimos, Maria Santíssima, que interceda por nós a todo momento, que não cesse de interceder, não só por nós, mas por toda a humanidade. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente. E até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Anunciaremos o próximo convidado. Ah, e talvez o vídeo que você vai estar assistindo já vai ter saído, mas talvez não vai ter saído no domingo, no horário marcado, por conta que tivemos um probleminha durante a gravação e com o tempo do encontro eu não tenho certeza que a gente vai conseguir deixar postado na hora certa. Nós anunciaremos. Então já pedimos desculpa desde já.